primeiros passos na fé foram passos assim, é maravilhoso lembrar, porque era carregado de primeiro amor, sabe, vida sendo comunicada, e quando o amor de Deus ele começa a ser comunicado com a gente, isso vai, sabe, mexendo de dentro para fora, sabe, muitas coisas começaram a mudar de dentro para fora, e eu me lembro de me entregar mesmo, assim, sabe, completamente, e viver, né, esses primeiros passos onde tudo era novidade, mas ao mesmo tempo trazia aquele senso de que eu estou descobrindo coisas novas, coisas que estavam me dando muita alegria, muito prazer, e ao mesmo tempo me desafiando em alguns pontos, em algum sentido também de algumas mudanças que estavam acontecendo dentro de mim, na minha maneira de pensar. E foi interessante, porque ali eu comecei a experimentar como Deus ele começa a transformar as nossas vidas de dentro para fora, como ele começa a comunicar com o nosso coração. Como eu falei no episódio anterior, Deus queria o meu coração, e ali naquele lugar eu comecei a entender e entregar o meu coração mesmo para viver essa jornada. E aí eu me lembro que em uma viagem que eu estava fazendo, indo rumo a Florianópolis de ônibus, eu lembro que eu estava assim, logo estava dormindo e de repente eu acordei assustado, o motorista do ônibus correndo muito, aquilo começou a me deixar muito apreensivo, comecei a ficar realmente preocupado. E não sabia nem, assim, ao certo orar direito, mas eu me lembro de estar ali no ônibus, comecei a ficar com medo de acontecer um acidente, uma situação assim. E eu lembro que eu comecei a orar, eu comecei a falar assim: Deus, por favor, Senhor, né, não deixe que aconteça um acidente e tal, Senhor, Deus, Senhor, misericórdia e tal, aquela situação temendo mesmo, porque realmente o motorista estava correndo muito. E de repente o ônibus quebra, e alguns bancos assim, 2 bancos atrás de mim, começou a esquentar o banco, o ônibus quebrou e a gente parou bem no meio da pista, já era por volta de umas meia-noite e já quase chegando ali na divisa Paraná com São Paulo. E eu me lembro de o ônibus parou, nós ficamos lá aguardando que um ônibus nos levasse até uma parada, e ao chegar nessa parada, eu lembro que eu entrei dentro da conveniência, peguei alguma coisa para comer e tô sentado, né, na porta lá esperando um novo ônibus vir para levar a gente. E aí eu tô lá assim comendo, de repente eu olho de relance assim, tem 2 mulheres vindo na direção assim, essas 2 mulheres, eu olhei assim, me chamou a atenção, mas ao mesmo tempo baixei a cabeça, continuei comendo ali, e no momento que elas passaram perto de mim, foi o momento que eu olhei, e eu olhei assim, e levantei a cabeça e olhei para elas, e na hora que eu olhei para elas, elas já tinham passado de mim, uma delas virou para trás e falou assim, olhou bem nos meus olhos e falou assim: jovem, Deus te ama muito, viu? E na hora assim eu achei meio estranho, mas né, amém, obrigado, assim, eu fiquei olhando pra ela, e ela olhou assim com um olhar bem fixo assim em mim, bem sério, e falou assim: jovem, Deus te ama muito, viu? E aquilo me fez ficar pensando, mas enfim, passou essa situação, peguei o ônibus, fui pra viagem, voltei de volta aos treinamentos. Quando passa 2 anos desse acontecimento, eu tô um dia, eu e meu irmão, no quarto, numa madrugada, orando. E naquele dia nós tivemos uma experiência com Deus tão real, tão poderosa. E depois que nós terminamos de orar, eu lembro do meu irmão falando assim: ô Mike, eu vi, Deus me mostrou algo, eu tive uma visão. E eu falei assim: cara, que visão conta? E ele falou assim: cara, teve um dia que você estava num ônibus, você estava indo de viagem, indo de viagem para Florianópolis com um ônibus, e eu vi uma mão. E ele contou exatamente a visão que ele teve, né, no espiritual. Ele falou: eu vi uma mão, e essa mão ela vinha, era uma mão maligna, e ela vinha para provocar um acidente no ônibus. Mas ao mesmo tempo que essa mão vinha para provocar esse acidente, tinha uma outra mão que sobrepôs, assim, ela veio por cima, uma mão muito linda, uma mão realmente divina, uma mão que tinha um anel que se destacava, e essa mão colocou as mãos sobre o ônibus e te dava um livramento. E Deus me mostrava, ele disse assim, o que aconteceria com a nossa família, com a nossa casa, se você naquele dia tivesse morrido. E ali eu regalei o olho, mas na hora eu lembrei daquele exato dia, daquele exato momento que o ônibus quebra, que eu vou para uma parada, e nessa parada essa mulher passa desconhecida. Eu nunca vi essa mulher na minha vida, e ela vira para mim e fala: jovem, Deus te ama muito. Ali eu lembrei, eu falei: cara, foi aquele dia o livramento que Deus me deu. Então assim, eu comecei a provar,
primeiro amor, eu comecei a provar o amor de Deus, assim, sabe, real na minha vida. Isso mexeu muito comigo, impactou muito a minha vida e me faz continuar a lembrar. É um memorial que eu tenho, assim, de lembrança do que Deus faz e de como Ele cuida da gente.